minha satisfação é dupla, porque pediram-me para que falasse Celso Furtado. Celso Furtado, o mestre de todos nós. Assim está escrito na placa que descerramos na ocasião da concessão do título de doutor honoris causa a Celso Furtado na Unicamp. Bom, primeiro eu acho que deva situar Celso Furtado dentre os principais intérpretes do Brasil. Partamos do que? Coisa mais básica. Oliveira Viana nasceu em 1883, em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. É o mais velho, é o da primeira geração. Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado nasceram logo no começo do século XX. São a segunda geração. Gilberto nasceu com o século, em 1900. Sérgio Buarque, de Holanda, nasceu em 1902. Caio Prado nasceu em 1906, se não me engano. Celso Furtado, portanto, e Florestan Fernandes, que são da década de 20, do início da década de 20, são a terceira geração de intérpretes do Brasil. Há coisas que, na verdade, os aproximam e há coisas que os separam. Claro que todos vão à história de maneira diferente, com problemas diferentes. Oliveira Viana vai à história para pensar uma questão central. Qual é essa questão central? Problema da soberania do Estado, ou, se quiserem, da constituição do Estado moderno no Brasil. Ele vai através da sociologia política e da sociologia do direito. Gilberto, ao contrário, está interessado em uma outra questão chave, o problema da identidade nacional. Vai à história também com outras ferramentas. A filosofia da cultura de Nietzsche, a sociologia de Simmel, Freud, seguramente. São os três grandes autores dos quais se vale, além, evidentemente, do seu treinamento em antropologia. Sérgio Buarque vai também à história. É difícil dizer qual é o problema central do Sérgio Buarque. Tenho para mim que o que amarra a temática de raiz do Brasil aos seus livros posteriores, já historiador, Visão do Paraíso, Caminhos e Fronteiras, etc. É a ideia, é a busca do espírito do capitalismo no Brasil, que ele identifica como o espírito da aventura. Todos vão à história. Furtado também. Florestan também. Florestan também. Especialmente na sua grande obra, Revolução Burguesa no Brasil. Todos vão à história. Isto os une e isto constitui a tradição do pensamento social brasileiro, que talvez esteja se perdendo nessas últimas décadas,
lamentavelmente. É claro que há coisas que os separam. A lei, é claro, das problemáticas distintas de cada autor e das ferramentas ou inspirações teóricas de cada um. Há dois campos claros. Há dois conservadores, Oliveira Viana e Gilberto Freire, e os outros quatro estão em outro campo, que é o campo progressista. Oliveira Viana é conservador, por suposto. Não só porque seja autoritário, não é isso o problema, é porque Oliveira Viana tem horror ao capitalismo. Isso fica claro em alguns livros que publica, que são publicados depois da sua morte. Capitalismo para Oliveira Viana é igual a mamonismo, a adoração do dinheiro. Gilberto, por suposto, é um conservador, como Oliveira Viana. Também tem horror ao capitalismo. Seus valores são outros. Ao invés do valor do trabalho, o valor do ócio. Ao invés do valor do ascetismo, o valor da espontaneidade dos sentidos, etc. Os outros quatro não. Caio, Sérgio, Florestan e Celso estão neste campo que eu disse que é o campo progressista. Todos querem sepultar o passado, enterrá-lo. E, na verdade, todos almejam integrar o Brasil nas correntes do processo civilizatório moderno. Há diferença? Sim, claro. Caio é marxista, Celso Furtado tem horror ao marxismo, Sérgio Buarque é um socialista democrático, Caio é um comunista, Florestan primeiro um democrata radical, depois um socialista radical. Mas pouco importa para o que eu estou dizendo aqui. Este conjunto se opõe ao outro. Aos dois mais velhos, Oliveira Viana e Gilberto, conservadores, se opõem Caio, Sérgio, Celso e Florestan. Isto posto, tomemos uma coisa que o doutor Celso sempre disse aos seus amigos. Ele disse, quando eu comecei a estudar economia, as minhas convicções já estavam estabelecidas. Celso Furtado nasceu na Paraíba, no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Pombal, que eu conheço. Está ao lado de Patos e de Sousas. É no sertão da Paraíba, mas ao mesmo tempo é num microclima muito especial. Seu pai era um juiz de direito. Sua mãe, de uma família de proprietários rurais. Ele disse, meu pai era juiz. E muito engraçado, João Manuel, porque ele combinava seu caráter de maçom com o fascínio pelo positivismo. Uma coisa absolutamente... Só o Brasil produz essa... Maçons, em geral, são liberais. O ser liberal, evidentemente, pelo menos politicamente liberal, que é do que se trata, casa muito bem com a função de juiz. Perfeitamente bem. Com a ideia dos direitos, etc, etc. Mas, agora, o positivismo é que... Como é que vai juntar com isso? E ele me disse uma outra coisa, uma outra vez. Ele disse, olha, o livro que me impressionou mais quando eu era adolescente, no começo da juventude, foi o Catecismo Positivista. Catecismo Positivista. Que era uma espécie de catecismo, de resumo do positivismo para
proceder à doutrinação, evidentemente contraposto ao catecismo católico, aquele qual eu aprendi. Minha base do catolicismo é cristão, sim, sou cristão pela graça de Deus. Né? O catecismo positivista era outro. Na verdade, é a ideia de sociedade industrial como aspiração, como forma superior de vida. A ideia, na verdade, de ciência como uma espécie de suporte da sociedade industrial. É a ideia, na verdade, que os conflitos sociais têm que ser mediados pelo Estado. Tudo isso está lá no Catecismo Positivista. Como Furtado depois combinaria isto? Já dou a chave. Ele pensaria no planejamento democrático. A partir das suas leituras desse maravilhoso livro de Karl Mannheim chamado O Homem e a Sociedade numa Era de Reconstrução Social. Mas, de qualquer maneira, outra coisa que se lia na casa do juiz, história. A história geral de César Cantu, 20 e tantos volumes. Ele leu. No sertão, ele diz: eu tenho horror do que vi. A miséria está ali presente, a distância entre a vida e a miséria é enorme. Não. Basta chover ou não chover. Miséria, desigualdade terrível, prepotência dos poderosos, corrupção. Ele diz: eu sempre mantive um pé atrás contra o Estado, porque sempre identifiquei o Estado forte, digamos, para encurtar a prepotência e a corrupção. Celso Furtado, é claro, vai. Quem queria ir para a área de humanas se dirigia, evidentemente, para o estudo do direito. E ele foi fazer direito na velha Faculdade de Direito do Recife. Mas nós estamos quando? Vejam bem. Ele é de 20, entra na faculdade já na guerra. Começo da guerra. Na Faculdade de Direito do Recife, que é um centro intelectual importante e um centro onde sempre, tradicionalmente, fervilham ideias. E uma faculdade de muito bom nível. Ora, os senhores imaginem jovens, o que é que se discute dia e noite? A guerra. Guerra. O que é que se discute? A guerra. O nazismo, o fascismo, os aliados, a entrada ou não dos americanos na guerra, depois, os comunistas. O interesse maior de Celso Furtado, e é se notar, pelo New Deal. Celso Furtado, estudante de direito, começa a ler alguns livros de discussão do New Deal. Roosevelt. New Deal. E Furtado tem uma posição tão firme que se apresenta para lutar com o Pracinha na Itália. E vai para a Itália. Então, senhores, vejam que esse período é o período decisivo onde as escolhas, onde os valores, na verdade, se enraizam e as escolhas sociais e políticas se firmam.
Furtado lê alguma economia? Uma outra coisa. Mas um homem já, quando termina a guerra, com uma bagagem cultural, de cultura geral, bastante apreciável. Bastante apreciável. Lê de tudo. Lê economia, Adam Smith e Ricardo, ele leu na faculdade de Direito. Karl Mannheim, ele leu na faculdade de Direito. Max Weber começa a ler. Então, quando chegamos no fim da guerra, Furtado já tem, diz ele com toda razão, se as minhas convicções já estavam estabelecidas. Que convicções eram essas? Que era necessário retirar o país do atraso econômico medonho em que ele ainda se encontrava? Que era preciso, na verdade, uma sociedade mais igualitária, mais homogênea, ele diria depois. E que a democracia política era um valor fora de questão. Industrialização, traduzimos depois, distribuição de renda, um mínimo de igualdade, veremos o que isso significa, e democracia política. Ele diz essas três coisas já estavam fixadas quando eu fui estudar economia. Quando termina a guerra, evidentemente, ele tracinha volta para o Brasil, mas resolveu voltar à Europa para começar a ver como é que se daria a reconstrução europeia. Viaja um ano, vê barbaridades. A terrível miséria europeia, né? Pós-guerra, imediato pós-guerra. E aí sim resolve fazer economia. E vai para a Universidade de Paris. Lá assiste vários cursos importantes sobre comércio internacional, sobre história das ideias econômicas, um curso sobre Marx bastante interessante, assim por diante. E volta. Estamos em 1949 e volta. E aí vai se dar, um pouco mais adiante, o seu encontro com outra figura extraordinária numa instituição que teve uma importância decisiva. Falo, evidentemente, de uma instituição, a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, e de uma extraordinária figura, foi o maior economista latino-americano de todos os tempos, chamado Raul Prebisch. Prebisch era um economista ortodoxo. Na crise de 29, ele diz, eu fui mudando porque eu vi que todas as receitas ortodoxas não davam certo. Não foi, ele diz, eu não mudei de posição porque li outros livros, é porque eu estava operando a política econômica e fui vendo que aquilo não ia para lugar nenhum. Então fui mudando. Eu fui ficando protecionista, e aí vai. Quando a CEPAL é criada, Prebisch é convidado como consultor. Ele é oferecido o cargo de secretário-geral, ele não aceita. Prefere ficar como consultor. Mas vai fazendo alguns trabalhos, mas a uma certa altura ele aceita ser secretário-geral da CEPAL. Prebisch. E aí escreve o famoso Estudo Econômico da América Latina, em 1949. Que é um marco, talvez o marco maior do pensamento latino-americano, econômico.
Pois bem, Furtado, que tem essa trajetória, vai se encontrar com Prebisch na CEPAM. É o maestro. Pois bem, Furtado se encontra com Prebisch. O que é o Prebisch? Visão centro-periferia. Ele diz: há um centro capitalista e uma periferia. Nós estamos na periferia do capitalismo. Ele diz: o desenvolvimento da América Latina guiou-se por um modelo de exportação de produtos primários, alimentos e matérias-primas. Isto não vai. Isto entrou em crise definitiva. E mesmo que não tivesse entrado, não tinha nenhum destino. Só nos resta fazer a industrialização. Mas a industrialização quem faz?